Fizemos uma viagem bem longa do sertão para cá, aproximadamente 800 quilômetros. Para participar dessa bonita festa. Estamos aqui muito felizes e esperamos que Deus continue nos abençoando. Alguns anos atrás, quando meu pai, pastor Tanoca, foi transferido para esta igreja, chegando aqui, aí ele gosta muito de música, aí ele soube que tinha passado um coral, tinha iniciado um coral, mas por motivo justo tinha acabado, foi pouco tempo. E meu pai gosta muito de música, aí fez apelo à igreja que queria que nós convidássemos um regente de fora para vir para formar um coral. E para a formação desse coral teríamos que estudar a teoria musical para poder enfrentar e ir para frente o coral. E eu aceitei esse desafio, mesmo uma senhora jovem, como essa criança pequena, no qual a Evanilda, que hoje é regente titular do coral, ela era bebezinha. Eu, como filha da regente, como ela já falou anteriormente, né, na fala dela, que quando ela iniciou com o coral, eu era bebê. Eu tinha 1 ano e 7 meses quando iniciou o coral. Então, eu tive o prazer de sempre participar dos ensaios. Como a gente criança, ela sempre levava eu e meus irmãos para os ensaios, não tinha com quem deixar. Então, a gente tinha esse ciclo com o coral, essa convivência diária com o coral, né? Então, quando eu iniciei no coral cantando, eu tinha 15 anos, comecei a cantar. Quando eu comecei no coral, eu já conhecia todos os hinos, porque eu não faltava ensaio, então ficou gravado já na minha mente. Eu já conhecia todos os hinos quando eu iniciei. Então eu comecei a cantar. Eu era muito tímida no início, muito tímida, não queria participar, mas com o envolvimento da minha mãe, e ela dizendo, vocês, né, muito importante o coral, e começou a nascer aquele amor pelo coral. Aí eu enfrentei tudo isso estudando música, aí Deus abriu a mente e nos abençoou, formamos esse coral. Eu juntamente com meu esposo, ele nos ajudando na coordenação do coral, e assim criei meus filhos ouvindo e participando do coral, e Deus abençoou grandemente. Hoje eu estou feliz por ver este coral completar 48 anos. Eu, devido à minha idade já se aproximando não muito bem de saúde de minha garganta, aí pedi ao Senhor que ensinasse, tocasse no coração de um dos filhos para tocar em frente esse trabalho. Aí ensinei teoria musical para o filho, Eveilton, ensinei para a Evanilda, mas aí ela deu continuidade. Graças a Deus, passei o cajado deste coral para ela e ela está levando muito bem, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Estou feliz por isso e agradeço a Deus por hoje estar completando 48 anos este coral, na bênção, na plenitude do Espírito Santo, e Deus abençoando mais e mais. Aos 14 anos eu entrei, muito tímida, mas comecei a cantar, comecei a me envolver e me apaixonar pelo grupo. Quando eu estava há alguns anos no coral, minha mãe começou a dizer, olha, vocês têm que aprender música, para quando eu não puder mais, vocês assumirem. E eu ficava jogando pro meu irmão Eveilton, e ele jogava para mim, e a gente queria só cantar, não queria assumir mesmo o coral como regente. Eu sou o Eveilton, sou componente da voz tenor. Eu entrei no coral aos 14 anos, mas a minha experiência já vem desde a infância, porque eu nasci dentro desse contexto. Então, desde que eu passei a ter consciência de mundo, a minha visão sempre foi coral, né? Meus pais participavam dos ensaios, sabia de todos os hinos, como toda criança, e participei a partir dos 14 anos no processo de mudança de voz, mas tinha muito desejo de participar. E nós tivemos muitas experiências enquanto componentes do coral, enquanto acompanhando esse coral, que é um coral missionário. Nós já visitamos muitos estados, já estivemos cantando nos mais diferentes contextos, em restaurantes, em aeroportos, em museus, e tudo levando a palavra de Deus através do louvor e do hino cantado, e a mensagem do Evangelho através do louvor. Então nós tivemos grandes experiências
acompanhando o coral desde sempre. Fazendo as palavras da Nelci, quando iniciou o coral, eu fui um dos primeiros componentes a continuar no coral daqui, e Deus tem nos abençoado, e muitos componentes que iniciaram conosco, alguns ainda permanecem conosco ainda, participando desse lindo coral, e me tornei também, além de componente, coordenador do coral, e esse tem sido um trabalho que nós temos feito, na medida do possível nós temos feito a nossa parte, nos esforçado, não sabe? E com a ajuda de muitos irmãos que participaram e que continuam participando, hoje nós temos em Lago da Pedra um coral, temos um coral com 70 componentes mais ou menos, é um privilégio muito grande para Lago da Pedra, para a nossa cidade. Para mim é um privilégio muito grande participar desse coral. Quando eu nasci, minha mãe já era crente, para a glória de Deus, e cresci vendo ela já nesse coral. Ela faleceu em 1985, mas já era participante desse coral, E na minha juventude, graças a Deus, eu cresci dentro dessa igreja e já comecei a participar desse coral. Então hoje eu me sinto muito feliz de já estar eu e meus irmãos nesse coral. Agora já está sendo os nossos sobrinhos, a nossa segunda geração, e com fé em Deus, os nossos netos já vão participar desse coral, vão dar continuidade até as mansões celestiais, se Deus quiser. E foi indo, mas ela passou música para mim e para o meu irmão. Mas ela continuou muitos anos no coral e a gente só como componente. Aí, num certo momento, ela teve que passar um período fora em outra cidade com meu pai, e nós vimos a necessidade. O coral passou um período sem cantar e eu tentei assumir o coral, passei uns meses, mas não consegui, desanimei. Desestimulei por alguns obstáculos, porque você está na frente, na liderança do grupo, não é fácil, mesmo com a experiência, com a convivência com eles, com meu pai e minha mãe, eu vendo como eles agiam, mesmo assim, você assumir uma responsabilidade maior, que você está vivenciando. Eu desisti, passei um período sem conseguir levar o coral à frente. Depois, uns períodos depois, em 2007, foi quando eu assumi realmente o coral, foi no aniversário de Jubileu de Ouro do pastor Raimundo, com a irmã Belmar. Eles iam fazer um culto de ação de graça e eu senti um desejo no coração de o coral cantar nessa data tão importante da igreja, que era o aniversário do nosso pastor, o presidente. Falei com o pastor Francisco, a importância da gente cantar e o desejo que eu tinha que a gente cantasse. Ele concordou plenamente com a ideia. Me deu todo a aval para mim ir atrás dos componentes. Eu procurei os componentes que eu conhecia todos, Convidei, fiz um ensaio, e nesse dia, no aniversário do pastor, em novembro de 2007, nós cantamos o hino Graças Dou. Nós cantamos o hino Graças Dou. O pastor Raimundo não sabia, foi uma surpresa, irmã Belmar, missionária Belmar. E daquele dia em diante nós sentimos o desejo do coração de reativar o coral. Então já tem 18 anos que nós estamos à frente do coral. Mas assim, minha mãe sempre apoiando, sempre ali ao lado, tirando as dúvidas, incentivando, ajudando, com a experiência que ela tem de anos, 48 anos do coral. Então eu fico muito feliz em estar hoje comemorando 48 anos de coral, aqui de Lago da Pedra, Coral Cântico de Sião. Muito feliz, meu avô, ter tido essa iniciativa. Ele amava música demais, ele teve essa iniciativa de fundar esse coral. Minha mãe abraçou com meu pai essa causa, esse lindo órgão, e nós estamos aqui na frente, Estou na liderança do coral, mas graças a Deus nós temos componentes que estão de muito tempo, que começaram junto comigo e outros entraram logo depois, que nos apoiam. Nós temos os líderes de vozes que são importantíssimos na liderança do coral. Sou integrante do conjunto coral Cântico de Sião há muitos anos. E essa caminhada tem sido muito importante durante toda a trajetória da minha vida como crente da Igreja Assembleia de Deus em Lago da Pedra. Porque através da participação no conjunto coral, tem me ensinado muito através dos louvores, a adoração a Deus, e participar deste conjunto tem me ensinado a humildade e o servir a Deus em comunhão com os outros componentes deste coral. Eu faço parte da voz do baixo e, graças a Deus, até o dia de hoje,
como componente deste coral, o que me orgulha muito. Para mim foi um privilégio muito grande ser convidada para o coral, convidada pelo esse casal maravilhoso, o irmão Fransquinha e a irmã Nelci. Eu canto no coral desde os 17 anos e para mim ter sido uma experiência muito grande. E também como colocaram eu como uma líder do contralto. Nós sabemos que o contralto é uma voz baixa feminina, mas que traz uma harmonia muito importante para o coral, né? Então é maravilhoso participar do coral. Não podemos deixar de mencionar o pastor presidente da IADELP, o pastor Raimundo Francisco, que é um grande apoiador desta obra. Sempre nos apoiou, quando eu converso com ele, falo sobre algum assunto, ele sempre está disponível a apoiar o coral, tem sido um grande incentivador. E o pastor Francisco de Assis, o nosso pastor vice-presidente, que quando eu falo com ele sobre o coral, ele sempre está ao nosso lado. E quero agradecer aqui também toda a liderança da nossa igreja, os pastores de área, os pastores congregacionais, dirigentes, porque só reativando que o coral é da IADELP, porque nós temos componente de várias congregações. Nós temos componente de várias congregações da nossa IADELP. E isso é muito importante, o apoio que nós temos dos nossos pastores e dirigentes de toda a igreja. E, no geral, toda a igreja IADELP eu quero agradecer pelo carinho, pelas orações, pelas palavras de incentivo, quando a gente sai, os irmãos, as irmãs, o coral, aquele apoio, carinho que a gente sente da igreja, pelo esse órgão tão importante. Então eu tenho só a agradecer, primeiramente a Deus, aos nossos pastores e a toda a igreja pelo esse carinho e que nós possamos continuar juntos até subirmos para a glória e juntos formarmos um só coral na glória. Que Deus continue nos abençoando, eu e Nelci, e a Evanilda que está na direção hoje do coral e os demais componentes. Que Deus continue abençoando e eu estou pronto, na medida do possível, e com a minha saúde que Deus vai me dar, ainda continuo cantando. Ontem mesmo ainda ajudei a Lívia Vitorina a cantar e segunda-feira quero estar novamente aqui. Fizemos uma viagem bem longa do sertão para cá, aproximadamente 800 quilômetros. Para participar dessa bonita festa. Estamos aqui muito felizes. Sempre. Então, louvo a Deus por esses 29 anos de coral que eu já tenho, e por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e cumprido promessas extraordinárias através do conjunto coral. Até lá estamos louvando ao Senhor, felizes e alegres e satisfeitos e muito forte para a obra de Deus. Tudo é para Ele, tudo pertence ao Senhor, toda glória, honra e louvor e adoração é para Ele. E esperamos que Deus continue nos abençoando. Amém.